Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a quem está acompanhando através da nossa live no Instagram. Aos presentes eu gostaria de fazer um pedido para que colocassem o celular no modo silencioso, para que a gente possa se concentrar no estudo de hoje, na nossa palestra. Gostaria também de avisar que nós temos ali na recepção a venda de lanches, a venda de livros e a ajuda a auxiliar no mantimento dessa casa. Também recebemos doações voluntárias. Quem quiser, por exemplo, se tornar sócio contribuinte, pode estar aqui na recepção e pedir mais informações que a gente vai estar repassando. Gostaria também de avisar que nós recebemos, além de alimentos, também recebemos doação de ração para creche. A gente contribui também com a Associação de Protetores aqui de Piripiri. Também, nesse mês de fevereiro, nós retornamos aos nossos estudos. Alguns estudos são online, outros são presencial. Se você tiver interesse de participar, pode também ir à recepção, que a gente passa todas as informações, as inscrições e também para vocês poderem ingressar nos nossos grupos e poderem acompanhar os estudos, tá bom? Quem fez já atendimento fraterno, fez o tratamento, que está passando, na verdade, um tratamento de paz, também lembrar que é necessário que quando chegue ou no momento antes de iniciar o passe ali na recepção, peça para marcar o seu nome para a gente poder acompanhar direitinho aí o seu atendimento e seu tratamento também, tá bom? Lembrando que você que não fez atendimento fraterno ainda e gostaria de fazer, a partir das 16h30, você pode colocar o seu nome lá na recepção para fazer agendamento e a gente começa a fazer a partir das 5 horas, tá bom? Palestra pública hoje com a nossa irmã Tamires. Gostaria de fazer a nossa prece aos presentes que se sentirem à vontade, para poder se concentrar, se conectar e quiser fechar os olhos. Senhor Jesus, Mestre amado, te rogamos a sua presença hoje, que através das palavras da nossa irmã Tamires possa ser luz aos nossos corações, sejam palavras de alívio, de consolo e de instrução. Toda a espiritualidade amiga que ampara o trabalho desta casa possa permanecer conosco durante todo o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar aqui falando para corações tão próximos ao meu. Hoje nós vamos falar de uma temática que eu particularmente gosto muito, e aqui também é para incentivar a leitura e para que vocês, se desejarem, após a palestra, participem também dos nossos grupos de estudo. Nós temos um grupo na Casa Espírita que estuda a obra Gênesis, esse livro, que é um livro também da codificação. Então nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos mais conhecidos, o Livro dos Espíritos, e parte desse Pentateuco, que são 5 obras, está o livro A Gênese. E hoje nós vamos falar do último capítulo, Os Tempos São Chegados. E é interessante porque na composição desta obra nós temos 3 partes: a Gênese, onde apresenta a parte da criação, os milagres, onde Kardec vai nos apresentar explicações magníficas a respeito dos milagres de Jesus, e as predições, que são como as profecias do Evangelho. E é interessante observar isso, porque logo no início do capítulo, Allan Kardec vai nos trazer a seguinte assertiva: os tempos marcados por Deus são chegados. Nos dizem de todas as partes, onde os grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Quando eu era pequena, e eu acredito que muitos de vocês também, e até bem pouco tempo atrás, na verdade, eu ouvia muito essas predições, essas profecias. E a mamãe, com o conhecimento que ela tem, ela gostava de utilizar para a gente começar a ter um pouco mais de temor, digamos assim, a Deus. Então ela dizia que o fim do mundo ia ser com uma chuva de óleo,
tudo. Se a gente não fosse bom, a gente ia para o inferno. Quem fosse bom, e é assim que a minha mãe, a profecia dela. De onde ela ouviu, aí é outra história, ainda não perguntei. Mas é interessante porque muitas religiões apresentam essa questão do fim do mundo, né? Onde vai ter uma divisão. E aí a gente já começa a observar o tipo de Deus que cada um cultua. Será que Deus divide? Será que Deus separa? E é tão interessante isso, porque muitas vezes ficamos assombrados, apavorados. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, que é um dos textos bíblicos, né, um dos livros bíblicos, e onde tem muitos símbolos, onde há tanta complexidade em termos e que a gente precisa extrair dali também a questão espiritual e não ficar apegado só à questão da simbologia. E aí, observando Deus, Kardec vai nos dizer o seguinte: tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, pois, de início, descartar toda a ideia de capricho inconciliável. Olha que interessante. Se a gente admite a ideia de que chegará um tempo em que Deus fará essa separação, a uns colocará no céu e a outros no inferno, não parece que é um Deus que se utiliza de experimento, como se a raça humana fosse um experimento de Deus, e aí ele está vendo quais humanos vão dar certo e quais vão dar errado. Quais humanos vão conseguir amar e quais não vão conseguir amar. E aí a gente deixa sobre a terra, ou leva para o mundo celeste, só aqueles que conseguirem. Aí a gente olha ao nosso redor e a gente acha que as coisas são tão desiguais. Uns nascem com mais, outros com menos. Um nasce com determinados adoecimentos, outros saudáveis. E como conciliar tudo isso e chegar ao mesmo objetivo em uma só vida? Quando a doutrina espírita nos apresenta a reencarnação de forma pautada na ciência, trazendo as vozes dos espíritos amigos. Tem como diminuir a vida do congelado? Isso aqui, ó, né? Vocês não veem frio. Ninguém vai na escola. Falou isso. Obrigada. Então, quando nós temos esse conhecimento da doutrina espírita, da reencarnação, nós começamos a ter um novo olhar para o horizonte. Agora, nós não podemos mais observar essa vida como sendo a única oportunidade para a gente fazer o que é certo ou para a gente fazer o que é errado. Essa vida é uma das muitas oportunidades que Deus nos dá. E todos nós estamos sob a lei de amor, de justiça e de caridade de Deus. Então, assim como toda manhã nós temos uma oportunidade nova de fazer diferente, de buscar a construção melhor de nós mesmos, Deus nos permite outras vidas. Deus nos permite outras oportunidades. E isso é tão importante de observar, por quê? Quando nós percebemos aqui na Terra, hoje encarnados, sabendo que nós não vamos morrer, que a morte não é um definitivo para a nossa vida, sabendo também que essa não é a única vida que eu vou ter para designar o meu futuro, se eu vou para o céu ou para o inferno, mas que eu vou ter ainda a oportunidade de continuar nessa minha vida também no outro plano, que é o plano espiritual. Quando eu tenho essa consciência, eu também consigo pensar o seguinte: a importância dessa vida que Deus nos dá para a reconstrução de nós mesmos, mas ela também como sendo o passo primordial para a nossa libertação. E aí de salvação, muitas pessoas falam, né? Da questão da salvação, mas o que seria ser salvo? Ser salvo de quê? Ser salvo de quem? Se os nossos maiores inimigos estão dentro de cada um de nós, que construção de mundo novo é esse? Que tempo é esse que é chegado? O que é que vai acontecer? Será que realmente vai acontecer um cataclisma? E aí vai dizimar toda a humanidade, e aí depois reencarna só aqueles que é bom? Como é que funciona isso? Uma das primeiras reflexões que eu gostaria que fizéssemos é que, sim, são chegados os tempos, marcados por Deus. A Gênesis apresenta isso de Allan Kardec, mas também a Bíblia. Jesus nos trouxe também essa ideia, mas
Mas é importante que observemos que para a maioria de nós, esta talvez seja a última oportunidade de encarnação na Terra. Porque a separação, ela acontece, mas não da forma como nós acreditamos. Não colocando Deus como sendo uma criatura vingativa, injusta, que pune os seus filhos. Não. Quando a gente fala na separação nesse sentido, de que na Terra ficará somente aquelas pessoas que estão vibrando de acordo com a sintonia do planeta, significa que muitos espíritos que estão encarnados e desencarnados, que vibram somente o mal, que o amor ainda não teve a capacidade de atingir o coração, serão convidados a habitarem outras esferas espirituais, mais primitivas, para que lá eles possam aprender. E aí, quando eu digo que para a maioria de nós essa é a última encarnação na Terra, é porque, aparentemente, isso que nós observamos, de tantas tragédias que acontecem no nosso globo terrestre, são também da oportunidade que muitos espíritos, extremamente enraizados, infelizmente, na ignorância, e nós compreendemos a ignorância também como sendo o mal, a ausência da verdade, a ausência do amor, eles encarnam como a última oportunidade aqui na Terra para fazerem diferente, para ver se aqueles corações, ou os nossos, serão agora verdadeiramente tocados pelo Evangelho, e se nós temos a capacidade de continuar sintonizando com as energias que se renovam no nosso globo. Aí nós pensamos, mas eu não sinto essa energia vibrar. Pelo contrário, nunca as taxas de suicídio foram tão altas. Nunca a dor penetrou tão fundo nos corações. Nunca se precisou tanto de profissionais de saúde como, por exemplo, os psicólogos. E quando nós compreendemos que essas revoluções, elas são enviadas por Deus para a construção de uma humanidade melhor, é como dizia Paulo, ver graça até naquilo que os nossos olhos julgam ser a desgraça. Porque quando nós observamos que tudo isso é para que nós, enquanto humanidade, comecemos a olhar para dentro de nós, a buscar dentro de nós o autoconhecimento, e por isso a questão da saúde mental está sendo tão discutida nos dias atuais. É por isso que as religiões, todas elas, acabam dando as mãos nessa mesma questão, que é a busca para a reconstrução do eu, que é a busca por depositar no coração de cada um a semente do Evangelho, a semente da religiosidade, da espiritualidade. E nós temos hoje uma humanidade muito mais espiritual, no sentido de buscar os conteúdos espirituais. Após a pandemia, os estudos apresentam que as pessoas começaram a frequentar muito mais as casas espíritas, começaram a se envolver muito mais em grupos religiosos. E aí nós temos Kardec falando que dentro desses processos, desses flagelos destruidores que nós compreendemos na doutrina espírita, há, por exemplo, as epidemias. E nós tivemos a pandemia, onde houve uma desencarnação coletiva, muitos espíritos foram levados novamente ao plano espiritual, tantos outros nasceram, porque a gente também nunca teve a notícia tão grávida, né? Depois da pandemia, a gente via só as fotos no Instagram. Então, muitos foram, muitos outros voltaram, e dentro desse processo de ida e vinda é que se faz, pouco a pouco, aos nossos olhos, a regeneração da humanidade. Onde muitos espíritos encarnam sim, como tendo a última oportunidade, para ver, para testar, para provar que ainda podem permanecer nesse globo, que ainda podem permanecer vibrando nessa esfera, mas muitos outros também encarnam com missões de fazer com que o nosso globo progrida. E é tão bonito observar isso, que nós estamos tendo a oportunidade de ver a transição se realizando sob os nossos olhos, porque assim nós temos também a oportunidade de começar a tomar as decisões necessárias para permanecer na Terra. E eu lembrei muito de Jesus quando diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para quem Deus, melhor dizendo Jesus, o seu Evangelho, promete a terra. Ele não diz bem-aventurados os mansos, porque habitarão o céu.
Ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E se a mansuetude ainda não tocou meu coração, eu preciso me preocupar. Porque aí talvez eu não esteja na lista dos que herdarão a terra. Talvez eu precise ainda habitar mundos mais primitivos do que esse, para construir em mim essa mansuetude, essa brandura. E de muitos e muitos tempos, o nosso globo ele se renova. E aí Allan Kardec nos faz recordar o período da Idade Média. Quando a gente olha o período da Idade Média, a gente fica assustado. Como que a humanidade tinha capacidade de realizar tantas torturas? Como que pôde existir sobre esta terra uma humanidade tão perversa? Muitos espíritos, mais uma vez ignorantes, tendo a oportunidade de encarnar, tendo a oportunidade de fazer diferente, não fizeram. Atrasamos tanto o nosso progresso crucificando Cristo, porque se a gente fala que a gente não encarna para errar, que lá no plano espiritual a gente faz um planejamento todo certinho, todo bonitinho, a gente encarna e crucifica logo quem? O Cristo. Aí a gente diz que hoje, talvez, não crucificaríamos o Cristo. Hoje, provavelmente, não acreditaríamos nele. E é claro que o Cristo não viria hoje falar as mesmas coisas que disse, porque qual diferença faria? É interessante ver no momento em que Jesus ele tem a oportunidade de dizer, de acordo com os pilares, a verdade, e ele questiona, diz-me a verdade, e Jesus não diz nada. E Jesus não diz nada porque se toda a sua vida, o seu exemplo já não foi o suficiente para que aquela criatura pudesse enxergar em Jesus quem ele era, o que ele dissesse ali não faria diferença, não faria sentido. E assim também é para nós. É muito fácil querer que o Cristo retorne da mesma forma, falando no Sermão da Montanha, mas a gente está tão ocupado com tanta coisa no nosso dia a dia que às vezes a gente nem iria lá para ouvir. A gente não iria. Então que a gente começa a pensar a partir de hoje que sim, os tempos são chegados, a renovação do globo terrestre está acontecendo, que os mansos herdarão a terra, mas que a gente possa começar a construir em nós a capacidade de permanecer habitando este globo, de continuar aqui, de construir em nós esse autoconhecimento necessário para observar o que eu preciso mudar ainda, o que eu vim fazer nessa encarnação. Eu vejo muitas pessoas, já fui e às vezes sou uma delas, que reclamam muito da realidade que a vida coloca à frente, sendo que essa realidade é a melhor que Deus poderia colocar em nossa vida para construir em nós um ser humano melhor. Mas é porque minha família não me aceita. Nós encarnamos num seio familiar com amigos e com inimigos, com adversários. E às vezes eu sou a maior adversária de todas, e aí parece que está todo mundo em conflito comigo, mas na verdade é porque em muitas e muitas vidas eu passei conflito com todo mundo, e graças a Deus, uma mãe me aceitou no ventre para que eu pudesse encarnar. Desde que eu soube, através das obras de André Luiz, que tinha um espírito prontinho para encarnar e não tinha uma mãe que pudesse trazer ele, eu comecei a ficar com medo. Porque quando chegar no plano espiritual, que forem olhar o meu histórico como filha, só vai olhar e falar assim, essa daí, isso, essa espécie de filha, eu não quero, morro de medo. Estou tentando agora me reajustar com a mamãe, para ver, né? Não, mas depois ela melhorou, ela não vai fazer isso de novo. E corre o risco. Corre o risco da gente não conseguir encarnar porque não tem uma mãezinha de mosqueiro. Difícil demais esse espírito, não dá para mim não. Posso até perder a minha própria encarnação com esta criatura, morro de medo. E aí a gente pode, através disso, começar a construir no nosso dia a dia mais amor dentro da nossa família. Por quê? É claro que a nossa redenção, ela é individual, mas a salvação é coletiva. E nós observamos isso na parábola que Jesus nos apresenta das ovelhas. Não é só uma ovelha que se perde. Aí aquela ovelha que se perde fica esperando, as outras ovelhas que não estão perdidas ficam esperando Jesus ir, o pastor ir buscar aquela ovelhinha. Assim também é na classificação dos mundos. É importante perceber que há mais mundos felizes, bons, mundos celestes,
do que mundos primitivos. E é importante observar isso porque, quando nós pensamos na forma que a nossa vida está hoje, talvez achando-nos desamparados, sem que a providência divina nos alcance, que nós possamos lembrar que há também mais espíritos bons ao nosso lado. É porque a gente não enxerga, a gente não tem a capacidade de ver. A gente lembra sempre do obsessor e a gente esquece do protetor. E aí, por lembrar tanto do obsessor, a gente se liga mais com o obsessor. E a gente não se esforça para nutrir bons pensamentos e bons sentimentos para nos ligar aos protetores. E aí nós temos exemplos brilhantes disso dentro dessa nossa encarnação. E um deles é Chico Xavier. Por que Chico Xavier tinha tanta facilidade em conversar, em dialogar com Emmanuel e com tantos outros espíritos? Viu ele cheio, Alta de Souza e tantos outros. Por quê? Porque vibrava no Chico o amor, que o sintonizava com os espíritos amigos e superiores. E se o nosso coração ele não vibra mansidão, ele não vibra amor, como nós queremos nos sintonizar com as energias de regeneração deste globo, mas também com as energias de amor dos nossos mentores e protetores espirituais. E essa reflexão é justamente para que nós possamos começar a construir em nós essa busca constante por ser melhor, porque o nosso DNA é divino. Como eu disse, Deus não nos criou ao acaso por puro experimento. Ele tem a certeza de que o que nos aguarda é a perfeição, mas nós é que fazemos o caminho. E que a gente não atrase ainda mais esse caminho, porque, como eu disse, as oportunidades são nos dadas todos os dias. E ele continua nos dizendo que o globo ele vai progredir de forma material e de forma moral. E isso também serve para a questão intelectual. Quanto avanço a ciência não já conseguiu? É muito bonito de ver todos os dias tantos remédios importantes para tratar doenças físicas, doenças psíquicas ou adoecimentos psíquicos. É interessante ver na nossa cidade uma energia mais limpa sendo instalada. Isso é progresso. Se falassem para nós antes, não acreditaríamos que de forma tão rápida a gente piscou, olhou para cima das casas, todo mundo agora com placa de energia solar. Progresso. Acontece diante dos nossos olhos e a gente não se dá conta. Tudo tem se transformado. E aí nós temos, ainda, mesmo no meio espírita, algumas pessoas que ainda acreditam que algo de grandioso virá, sendo que todos os dias as pequenas transformações elas se apresentam, como nos disse Allan Kardec. E ele diz assim, moralmente a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e o abrandamento dos costumes. Abrandamento dos costumes. Ter costumes mais brandos. E ele vai nos dizer que uma das coisas principais dentro desse processo de regeneração da Terra é justamente a fraternidade, a solidariedade. É começarmos a tratar uns aos outros como irmãos. E aí, se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa família, que às vezes é um ciclo, que nós temos maior proximidade, fazer isso fora de casa é muito mais difícil. Se a gente não consegue fazer isso com uma pessoa que é próxima, que vive todos os dias debaixo do mesmo teto, fazer isso com 10, com 20, com 30, amar a humanidade toda, será muito mais difícil. Então, a gente pode começar a treinar essa fraternidade, essa solidariedade, essa mansuetude dentro da nossa própria casa. Mas é importante também treinar dentro da nossa casa íntima. Porque uma das coisas que Kardec também diz é que nenhuma transformação ela acontece sem crise. A crise ela é importante para que as transformações ocorram. E dentro desse processo ele fala que a maior crise que nós temos nesse momento não é a crise atualmente, climática, ou a maior crise não é
ocorre de forma material, mas é a crise de ideias. Porque ele fala que é justamente o momento em que se desmorona o velho mundo para que o novo possa surgir. E aí nós observamos dentro desses processos que falei logo no início, de adoecimento mental, o nosso próprio processo de estar aqui hoje buscando algo melhor, buscando o Evangelho de Jesus, buscando nos sentir mais nutridos, a busca que nós temos através das terapias, de cuidar da nossa saúde mental, de fazer algo que nos ajude nesse processo de autoconhecimento, o cuidado que nós temos muitas vezes em ouvir um irmão, em buscar acolher, em buscar consolar, essa é uma crise que muitas vezes passa despercebida, porque a gente sempre pensa na crise como sendo algo que alarga. Ela alarga, mas é internamente dentro de nós. É o homem velho contra o homem novo. Quantas vezes nós nos vimos nessa dualidade? Às vezes a gente tem um pensamento, uma explosão, e logo depois a gente se arrepende e diz: eu não queria ter feito isso. É uma crise interna que nós temos. E estamos em constante contato com essa crise. E nós temos crise de ideias também, porque vemos por todas as partes do nosso globo terrestre também guerras que a gente não concorda. É uma crise de ideias. Porque nós hoje estamos um pouco mais avançados no sentido de observar que essa luta, que esse embate corporal, ele não nos leva a nada. A nada. Mas ainda assim, essas guerras, como diz o Livro dos Espíritos, são importantes. Importantes. Porque nesse momento de progresso, de renovação, esses processos de flagelos destruidores ajudam a renovar o globo, seja na desencarnação em massa, onde muitos são levados, seja até mesmo na nossa observação, onde estamos longe e queremos nos manter distantes, no sentido de que não atinja o nosso país, a nossa cidade, o nosso lar. E nós, como tendo a responsabilidade de ser coração do mundo e pátria do Evangelho, carregamos aparentemente um fardo maior. Muito maior. Porque nós temos a oportunidade, dentro desse nosso país, onde o Espiritismo é tão bem acolhido, tão bem aceito, onde existe o maior número de adeptos, onde nós não temos nenhuma dificuldade em estar em contato com essas ideias, a nossa responsabilidade ainda é maior, porque muito será cobrado aqui, muito foi dado, e nós recebemos muito. Nós somos muito bem aparados pela espiritualidade. E é interessante porque no programa Pinga Fogo perguntam ao Chico Xavier, né, a respeito do progresso, e fazem uma comparação, né, especialmente do progresso econômico do Brasil com outros países que estão bem mais envolvidos, e especialmente os Estados Unidos. E Chico Xavier diz, que Emmanuel diz, que nós estamos 100 anos à frente. 100 anos à frente, porque o que importa de fato não é aquilo que é material, porque aquilo que é material fica, mas aquilo que é espiritual. E nós vemos o quanto a nossa sociedade é acolhedora. Às vezes a gente conhece uma pessoa hoje, agora para a comida de casa. Acredita, né? Fora daqui tudo é muito difícil. Tudo é muito difícil. E nós observamos um choque de realidade quando ouvimos relatos de pessoas morando no exterior e que dizem: eu não tenho amigos. Como assim? Você é tão fácil fazer amigo. Eu fui ali no ônibus, eu fiz 3, já saí, né? Tem aquele meme que diz, né? Fui para tal lugar e já saí com o churrasco marcado, como sendo madrinha de uma criança, desse jeito, né, que acontece, porque é o Brasil. E nós temos essa pátria acolhedora, essa pátria consoladora. Muitas vezes nós não conseguimos, de forma alguma, dar o retorno. O que seria o retorno? Utilizar bem os instrumentos que nós temos nas nossas mãos. Se nós conseguimos conviver com tantas pessoas e ser aceita por essas pessoas e acessar esses corações, é nosso dever levar aos irmãos que nos cercam o que o Evangelho nos diz, a mansuetude,
o amor, a paz. E a gente leva isso como? Ouvindo, ajudando, sendo um instrumento da forma que nós pudermos. E às vezes isso parece um papo furado, mas não é. Todo aquele que se disponibiliza à vivência desse Evangelho observa todos os dias a transformação da própria vida. Observa todos os dias as mudanças que ocorrem para o crescimento de si, para a própria transformação. E ainda sobre o nosso capítulo da obra Gênesis, depois dele apresentar para nós tudo isso, todo esse tempo que é chegado, tudo isso que chega no nosso globo para de fato a transformação, a regeneração, ele vai falar também da era nova. E ele vai falar da encarnação de muitos espíritos elevados, ou melhor, a geração nova, de muitos espíritos elevados, porque ele diz, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada somente por bons espíritos. E aí, como é que faz isso? E aí ele vai dizer, encarnados e desencarnados, que quererão somente o bem, tendo chegado a esse tempo, uma grande emigração se cumpre neste momento, entre aqueles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque livrariam de novo a perturbação e a confusão. Então Deus ele vai fazer essa separação não por ser injusto, mas por ser justo com quem fica. E aqueles que se vão para lugares onde poderão aprender o que aqui não tiveram capacidade. E ele continua fazendo uma analogia muito interessante. Ele diz, em uma criança que nasce em um lugar de espírito atrasado, levado ao mal, que se encarnaria, esse será um espírito mais avançado e elevado ao bem. Então essas substituições, para quê? Para que de fato a face do globo ela se renove. Mas antes disso, é necessário que alguns espíritos que estavam muitos e muitos e muitos anos, décadas e até mesmo séculos sem encarnar, sem querer encarnar, por fato de tanto vibrarem o mal, são convidados nesse momento a encarnar. E é por isso que nós vimos, os nossos olhos, muitas vezes, tanta maldade no mundo, porque é a oportunidade desses espíritos. E Divaldo até conta uma história muito interessante para nós, que é justamente desse período que a Terra teve após a Idade Média, onde muitos desses espíritos não tiveram essa oportunidade de encarnar, justamente para que a gente pudesse construir de forma melhor essa maturidade espiritual. E agora eles vêm para também aprender conosco. E aí por isso que o Evangelho fala para não julgarmos os criminosos. É por isso que o Evangelho nos apresenta que devemos amar até mesmo aqueles que aos nossos olhos cometem atrocidade. E que nós nem devemos julgá-los. Nem devemos julgá-los. Porque também não sabemos do passado que temos. E a gente deve fazer o quê? Amar. Muitas vezes a gente assiste o noticiário e a gente fica tão embriagado por aquelas energias, tão envolvido por aquilo, a gente sai contando uma situação mais triste do que a outra, e a gente esquece que o melhor a fazer no momento em que temos alguma notícia ruim não é propagá-la, é uma prece. Uma prece para que a situação seja resolvida, uma prece para que aquela criatura que hoje em dia está em débito com a lei divina, que hoje em dia está assassinando, roubando, cometendo tantas atrocidades, que ele possa encontrar dentro do seu caminho reajuste. E muitas vezes esses nossos bons pensamentos e sentimentos atingem de forma tão sublime esses irmãos que são para eles, de fato, medicamento, fortaleza para continuarem a caminhada. Então é justamente isso que os espíritos amigos esperam de nós, nesse momento de transformação da humanidade. E também nós temos aqui Kardec nos lembrando de outra fala de Jesus que diz: eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos
fatos tenham se cumprido. Nós somos herdeiros de nós mesmos e nós também herdaremos esta terra. Muitas vezes, quando nós observamos as situações que se tem, né, nesse planeta Terra, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, a gente pensa assim, nós vamos fazer o melhor para que os nossos filhos tenham o melhor. Mas, na verdade, quem vai herdar tudo isso somos nós mesmos, porque nós encarnaremos nessa mesma terra. E ele continua dizendo, o que distingue, em contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. Se estamos nos questionando em qual categoria nós estamos, se talvez a gente não identifique, aí ele está aqui agora dizendo para a gente como é que a gente consegue distinguir isso. Então, a primeira coisa é a revolta contra Deus. É a dificuldade de aceitar o fato que está mais presente aos nossos olhos. Existe um Criador. Existe uma inteligência suprema. E ele continua. Contra Deus pela recusa de reconhecer algum poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, os sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza, são esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusam a se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e que os homens de bem sofrerão sempre por seu contato. Aqui eu fiquei preocupado. Quem de nós não é orgulhoso? Quem de nós não é egoísta? Quem de nós inveja? Todo mundo diz que não sente. Mas o ciúme. A gente tem posse, a gente tem apego pelas coisas, pelas pessoas, por nós mesmos. E a gente tem, infelizmente, como base desses vícios, o orgulho, que acaba sendo o pai de todos os outros sentimentos que aqui são retratados, ou como ele chama, né, esses vícios. Então, a maioria de nós ainda carrega muito disso no coração. E a nossa reflexão é para que a gente possa observar. E para que a gente possa começar a tratar hoje essas mazelas morais, buscando medicamento no Evangelho. Porque senão, como ele nos diz, nós não estaremos na sintonia do globo terrestre. Nós não poderemos herdar essa terra. Nós não conseguiremos caminhar juntos com aqueles que ficarão aqui. E eu sempre falo isso, até comentei no estudo da obra de André Luiz, que a gente frequenta a casa espírita, busca fazer o melhor que nós podemos, a gente busca o estudo, né, a leitura das obras espíritas, e aí a gente pensa que nós estamos bem, sendo que isso, muitas vezes, é 1% do nosso dia, 1% da nossa semana, e a gente acha que vai chegar no plano espiritual e a gente vai se deparar com uma escola onde a gente vai poder estudar, a gente vai se deparar com a comunidade ou com nosso lar, né, que a gente vai conseguir atuar como enfermeiro no hospital, até mesmo no zelador. Se eu não consigo dedicar o tempo que eu tenho hoje, são 24 horas, 1 hora do meu dia, fazendo bem ao próximo aqui, por que é que eu vou fazer lá no plano espiritual? Se eu não tenho o costume de ler um livro aqui, por que é que eu vou frequentar alguma biblioteca no plano espiritual? Se eu não tenho o costume de visitar os doentes da minha cidade, os que eu conheço, por que é que eu vou visitar o plano espiritual que eu não conheço? Como é que a gente quer construir uma realidade no plano espiritual que a gente não tem aqui na Terra? Sendo que a gente já sabe, dentro da doutrina espírita, que se morrer não vira santo. A morte, ela não consegue construir nenhum de nós essa benfeitoria. Não dá. Do jeito que a gente desencarna, a gente chega no outro lado da vida. Se é em desespero, a gente chega lá desesperado. Se é com aquela sensação de paz de dever cumprido, a gente chega lá com a mesma sensação de paz de dever cumprido. Isso é para que a gente tema a morte? Não. É para que a gente observe as condutas da nossa vida e também para que a gente se apresse em fazer preces,
e emanar os bons pensamentos para aqueles que já se foram. Porque muitos dos nossos familiares, amigos, irmãos desencarnaram, muitas vezes perturbados. E a gente trata dessa realidade, a gente pensa que eles podem estar em sofrimento, mas que a gente lembre que Deus é bom e justo. O que vale é aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. Mas hábitos são construídos cotidianamente por nós. E muitas vezes, observa inclusive, voltando para essa questão dos nossos vícios, irmãos que dizem: eu não vou perdoar essa vida, eu vou deixar para a próxima. Se você chega no plano espiritual com uma mágoa muito grande, com um ódio muito grande, com uma raiva muito grande, sabe o que vira, né? O que é, Máximo? Obsessor. O que é um obsessor? Senão um espírito que está com a ideia fixa do mal que outro lhe fez. Não é isso? Se eu levo comigo no plano espiritual a ideia fixa do mal que eu penso que o outro me fez, o que é que me torna? Obsessor. É assim que se constroem obsessores. É assim. E nós obsediamos encarnados. Porque nós construímos essas ideias fixas de mal. Guardando a mágoa, remoendo. E a gente não se liberta disso. E a gente pega tanto isso que a gente fala: eu vou precisar de muitas vidas para conseguir perdoar fulano. Quando você chega no plano espiritual, a gente não tem lá um lugar onde a gente possa sair para tomar um café para distrair a mente. Não tem. Se a gente tem uma ideia que ela é recorrente no nosso pensamento, lá, isso tudo vai se aprimorar. As primeiras vezes que frequentei a casa espírita, o primeiro exercício que me deram foi: observe os seus pensamentos. Durante o dia, você pensa mais o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Você tem mais preocupação ou pensamentos felizes, que tudo vai dar certo? Você tem mais medo ou esperança? Quais são os pensamentos que mais frequentam a nossa mente diariamente? Porque a partir daí, a gente vai fazendo aquela, a Clara até falou, né? Santo Agostinho apresenta, né? Aquela revisão diária daquilo que eu pensei, daquilo que eu construí mentalmente. E aí eu já vou começar a saber como vai ser a minha desencarnação, o outro lado da vida. Porque eu vou levar para lá aquilo que mais vibra dentro de mim. E se o que mais vibra dentro de mim é preocupação, não se engane. Eu estarei tão preocupada no plano espiritual. Eu estarei tão preocupada no plano espiritual que eu não vou conseguir me sintonizar com alguma colônia que possa me auxiliar, minimamente. A não ser que eu tenha muito mérito, que eu tenha feito muito bem nessa vida, e chega lá com alguns méritos, e aí algumas coisas são abrandadas. Mas a maioria das vezes, como é a nossa própria consciência que nos acusa, porque nós somos juízes de nós mesmos, nós encontramos essas realidades. E eu digo isso por quê? Porque percebo que, assim como eu, acho que muitos de vocês que estão aqui vivem com muitos desses vícios que Kardec nos apresenta e que justamente nos afastam dessa geração nova, que nos afastam da regeneração do planeta Terra. E se nos afasta, o que é que nós precisamos fazer? É voltar para o caminho que nos leva. É voltar para o caminho que vai nos permitir chegar ao que Jesus nos promete, que é a perfeição relativa. E continuando, nos diz Allan Kardec que os espíritos da nova geração sejam novos espíritos melhores ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante que tragam melhores disposições, é sempre uma renovação. Os espíritos encarnados formam, assim, duas categorias segundo as disposições naturais. De uma parte, os espíritos retardatários, que partem. Da outra, os espíritos progressistas, que chegam. Os estados dos costumes e da sociedade estará, pois, em um povo, em uma raça ou no mundo inteiro, e razão das duas categorias que tiver a preponderância. Então, nós observamos que sim, muitos espíritos que
já atingiram essa possibilidade de cultivar dentro de si os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas energias, que já não estão mais ligados a estes vícios, encarnarão, que são os espíritos novos, melhores. Mas muitos também serão os espíritos antigos melhorados. E aí essa é a nossa oportunidade para que a gente se encaixe nesse aqui. Porque o outro já não consegue mais ser. Já não dá mais certo. Então nós precisamos ser os antigos espíritos que herdarão a Terra, mas que agora são melhorados. E a gente consegue esse processo de melhora através do exercício constante do bem, da solidariedade e da fraternidade. E aí ele vai novamente trazer a questão dos desencarnes coletivos, dizendo que as grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando das mais influências e dando mais ascendências às ideias novas. Então, aquelas criaturas que dificultam esse progresso, que dificultam que essas ideias novas elas penetrem a sociedade, eles acabam sendo de fato retirados, para que facilite a que as ideias positivas possam ser apresentadas. E ele continua: a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Aí aqui ele nos apresenta mais um consolo e mais um incentivo. Porque se nós já temos essa capacidade, a partir desse momento que tivemos essa conversa, e sabemos que o fim dos tempos está próximo, né? Mas não dos tempos como nós pensamos, a questão dos cataclismos, mas dessa renovação do globo terrestre, se nós temos a disposição de ser melhor, se nós temos a disposição de fazer diferente, de se renovar, a partir desse momento que tratamos disso, nós já estamos nesse caminho da regeneração. Nós estamos na transição de nós mesmos e já estamos caminhando para nos regenerar. E aí entra mais uma vez a questão do nosso autoconhecimento, das nossas reflexões íntimas. Porque os flagelos, eles destroem apenas o corpo, mas eles não atingem o espírito. E como nós somos herdeiros de nós mesmos, aquilo que existe no nosso espírito nos acompanha. E nos acompanhará sempre. Porque nós seremos sempre a nossa própria companhia. E ele continua: a multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, porque elas devem apressar a eclosão de novos germes. São folhas de outono que caem, e as quais sucederão novas folhas cheias de vida. Porque a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas idades. As folhas mortas da humanidade caem, levadas pelas rajadas e golpes de ventos, mas para renascerem mais vivais sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. E é justamente aqui que nós vemos o quanto que está próximo esse momento de renovação do globo. Porque assim como o outono, as folhas caem para que novas apareçam, e se nós já estamos no outono, e se as folhas já estão caindo, é muito breve. É muito breve. Para que esse sopro realmente leve para outros mundos os espíritos que já não vibram mais de acordo com esse. E para que essas folhas novas ressurjam para a regeneração da humanidade. E novamente reitero, que essa regeneração ela ocorra principalmente e especialmente dentro de cada um de nós. E tem um texto que eu separei, e eu vou falar dele bem brevemente por conta do nosso horário, que trata a respeito das reflexões desse capítulo da obra Gênesis, que ele vai nos dizer o seguinte: são chegados os tempos da responsabilidade, são chegados os tempos da solidariedade, são chegados os tempos da compreensão, são chegados os tempos da humildade, são chegados os tempos da maturidade espiritual, são chegados os tempos da união.
São chegados os tempos do desprendimento. São chegados os tempos dos valores reais. São chegados os tempos da conscientização. Sim, os tempos são chegados, pois que muito tempo já perdemos e por causa disso ainda estamos mergulhados nessa atmosfera de dores, infortúnios e sofrimentos. Esse quadro social que poderá ser melhorado, obviamente, só depende da nossa decisão, da nossa vontade. E é justamente isso que eu desejo com esse momento de reflexão a respeito dos tempos são chegados, capítulo da obra Gênesis. Que a gente, a partir daqui, comece a vibrar em prol da regeneração de nós mesmos, para que sejamos nós os habitantes e os herdeiros dessa terra, que com muito sofrimento nós ajudamos a construir. E que sejamos nós também esses que vão limpar a atmosfera, como diz o texto, de dores, de infortúnios e de sofrimento, para que uma nova atmosfera de fraternidade, de amor e de solidariedade possa vibrar. Muito obrigada. Muito obrigada, Luiz. Para encerrar nossa palestra de hoje, a gente vai encerrar com a nossa prece. Quem se sentir à vontade, confortável, quiser fechar os olhos. Senhor Jesus, como nos ensinaste hoje, que o que nos aguarda é uma época de mansuetude, que possamos hoje sair daqui com os nossos corações mais abrandados, mais cheios de amor, mais cheios de paz, que possamos retornar aos nossos lares, emanando todas as boas energias que aqui recebemos hoje, que possamos ser, na nossa família, na nossa casa e na nossa vida, o exemplo de paz e de mansidão que devemos seguir. Que assim seja, graças a Deus. Aos presentes, a gente pode se dirigir à fila do passe. E a você que está me acompanhando aí pelo Instagram, podemos encerrar aqui a palestra. A gente vai deixar nos nossos stories para você poder também participar do passe. Você vai conseguir acompanhar